Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast do Bem, o podcast do bem-estar da mulher. Eu sou a psicóloga e neuropsicóloga Aline Oliveira. E eu sou Elizabeth Pinheiro, médica ginecologista obstetra. Sejam bem-vindos. E hoje, como nós prometemos, né, Beth? Sim. Nós vamos falar sobre mais um tema que também está na base da árvore da medicina funcional e que muitas vezes as pessoas não se atentam da importância dele. E muitas pessoas ignoram e não perguntam ao paciente, né? Às vezes, exatamente essa situação que a gente vai abordar hoje é responsável por inúmeras doenças, inúmeros desfechos ruins aí na vida de todo mundo, né? Sim, eu costumo dizer, né, que se a inflamação crônica de baixo grau é a mãe de todas as doenças, o trauma é o pai. É o pai. O trauma é o pai. E como você mesmo falou, muitos profissionais, né, da área da saúde não se atentam a isso. Na verdade, eu acho até que ignoram, porque eles não entendem qual é o mecanismo que o trauma pode trazer, né, no ser humano, né, no corpo do ser humano, não só no corpo, né, na mente também. Exatamente, né? E nós vamos falar também sobre isso, porque o trauma ele não vai afetar somente, vai trazer somente sintomas emocionais. Sim, físicos também. Doença física, né? Sim. Com nome, com CID, Sim, né? em todos os sistemas do corpo. E tem uma coisa importante, porque dependendo da idade em que esse trauma aconteceu, maior é a consequência. Sim, até porque vai ser uma exposição maior, mais prolongada, né? E se você, por exemplo, se é uma criança que passou por uma situação traumática, o estrago, vamos colocar assim, desse trauma é muito maior. Né? Exatamente. Porque ela está naquele boom do desenvolvimento cerebral, entende? É o início, onde está acontecendo toda a multiplicação das células, tudo ali que está se formando, já vem com o impacto do trauma ali. Eu falo que é igual uma árvore, por isso que eu adoro essa coisa da medicina funcional, trazer uma árvore, né? Se eu tô ali brotinho, pequenininha, começando a ter um tronquinho pequeno, ali já começa a ter, por exemplo, uma erva daninha, eu não vou alcançar a forma, né, ideal, com a copa da árvore maravilhosa. Então o dano acaba sendo maior. Esse é a grande questão. A gente tem que entender que trauma também pode impactar lá na base. Sim, sim. E olha só como que são grandes, né, os números. Olha isso. No estudo epidemiológico, um estudo com base populacional. Sim, né? Um N grande, né? Um número grande de pessoas. 70% das pessoas já foram expostas ao menos a um evento estressor com possibilidade, né, com potencial traumático. Sim. E se nós formos para a clínica, aqueles pacientes que eu e você atendemos, esse número sobe para 90%. Tem noção que são 90%? A cada 10 pessoas que você conhece, 9 já passaram. E com certeza eu já passei por algum, a Aline com certeza também. Sim. Porque a gente se conhece, né? Então olha a importância aí da gente ver que o trauma ele pode trazer sequelas, danos, e a gente tem que saber que ele existiu e corrigir, tentar minimizar. Eu falo que muitas vezes a gente tem que reduzir danos. Não que eles não existam, mas sempre focando na redução de danos, né? E olha só, em média, as pessoas elas são expostas a pelo menos 3 eventos traumáticos ao longo da vida. Isso é a média. Isso ao é menos. A média. Eu falo assim, essa daqui não nasceu no Aliás, Brasil. não é nem a média, né? É ao menos. Ao menos. Né? Ao menos, não pelo é a média. menos 3 eventos traumáticos. Então, olha só, se o seu paciente, né, você perguntou ali na anamnese, ele já te contou um evento traumático, futuca mais, com certeza, pelo menos mais 2 você vai achar. E muitas pessoas, às vezes, não entendem que aquilo ali é um trauma, porque acham que é uma coisa da minha vida. E trauma, muitas vezes, não sei se me corrija aí, hein, Aline? Muita gente acha que trauma é quando, por exemplo, você só tem uma traição. Mas você pode ter um trauma e levar isso adiante, você vai falar melhor sobre essa situação. Quando você é assaltada, por exemplo, você foi feita como refém. O que aconteceu no Sul, aquela chuva, aquilo ali foi extremamente traumático até para os animais. A gente viu isso. Exatamente. Os animais traumatizados com aquilo que aconteceu. A morte de um ente querido. Exatamente, a perda de um pai, acidente de uma mãe. de trânsito. Sim. Passar por um acidente de trânsito, um assalto. Então, assim, o trauma, claro, existe aquele trauma que a gente chama, é trauma com T maiúsculo. Sabe? Que é um abuso sexual, sim, sabe? Uma coisa, assim, que uma coisa bem grave que todo mundo ali fala assim, nossa, isso foi traumático, sim, né? Sim. A sua casa pegou fogo, né? Sofreu um acidente de trânsito, morreu todo mundo. Né? Aquela coisa assim. Então você fala, nossa, coitada, né? Isso aí é realmente uma situação traumática.
Mas também existem os traumas que a gente fala com T minúsculo. Que eu falo que são microtraumas, mas eles não Que trazem está só ali. microsequelas, eles trazem sequelas E também. esses são, na maioria das vezes, que trazem maior comprometimento. Porque Sabe por quê? são muito... São recorrentes. Esse Então, é o grande assim, problema. entende? Então, uma criança que passa por uma negligência dos pais, Sim. aquilo é altamente traumático. Para pensar, porque está em risco, porque o trauma psicológico, ele vai falar de situações estressoras, tá? Que ultrapassam a sua capacidade emocional de suportar. Então, há um boom emocional, aquilo. Sim. E está sempre relacionado a uma questão de sobrevivência. Que, na verdade, é o que todo mundo Entende? busca, né? É sobreviver. Você Se aquilo coloca em risco a sobrevivência, em risco é um problema. tá entendendo? Está em Sim. risco a sua vida. E há uma sobrecarga emocional Sim. naquele momento. E aí você para pensar, um bebezinho frágil que precisa de atenção, dos cuidados emocionais e também físicos. E há uma negligência. O que ele está sentindo ali? Um abandono. Aquela situação de deixa chorar, não é isso? Entende, ó? Tipo, tá chorando, deixa chorar, não tem problema, deixa que aprende, já passa, não é isso? E você pode ver que a criança vai chorar, 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 o pico vai subir, e se você deixar ela chorando, ela vai desligar. Clique! E ela vai descer, ela vai ficar apática. Por quê? Porque ela quer Ela se desiste. proteger, né? Ela quer se proteger, Ela é uma forma de desistiu. se proteger. E às vezes ela vai levar isso pro resto da vida. Entende? Até nos relacionamentos, né? Sim, ela pode ser uma criança que não vai mais buscar. É um apego evitativo que a gente falou até na... Isso aí, no episódio anterior. Se você no não episódio assistiu, dá uma anterior. olhada aí, volta. O episódio anterior a gente falou sobre relacionamentos tóxicos. É importante, a gente falou muito sobre os tipos de apego, né? E aí você vê, então, aqueles trauminhas pequenos, né, que são recorrentes, onde a pessoa está sendo sempre humilhada, a criança está sendo humilhada o tempo todo, envergonhada, entende? Está sob pressão o tempo inteiro, ela nunca relaxa, porque alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Até pessoas que vivem em lugares violentos, para pensar, ela não relaxa, ela está o tempo inteiro ali, ó. Pessoas que às vezes vivem em comunidade. Entende? Naquela que estão sensação de risco de vida. Não sabe se pode sair para trabalhar, se vai ser atingida por, né, por um projétil, enfim. Olha que loucura. Entende? Isso pode se transformar num TEPT complexo, num transtorno de estresse pós-traumático complexo. E explica para elas aqui qual é a diferença do TEPT para o TEPT complexo. Tem grandes diferenças, né? Inclusive nos sintomas, achei a palavra, inclusive nos próprios sintomas da pessoa. Então, no TEPT, a pessoa vai sofrer uma situação traumática, tá? Como aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. Houve uma situação traumática, onde aquelas pessoas passaram por aquele problema. Nem todas vão desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Algumas simplesmente... Por que não vão desenvolver? Por que umas desenvolvem e outras não? Isso é uma coisa também interessante, né? O que pode te proteger de desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático? Será que é o preparo dela? Será que é o nível de trauma que ela teve ou não? É mais o preparo? Não, o apoio. A rede de apoio, A né? rede, Perfeito. entende? Então é a resiliência, então assim, ela já tem uma base, ela tem uma resiliência que foi construída nas relações anteriores que fazem com que ela tenha uma força interna De ressurgir, que de a refazer. ajuda a passar por aquela situação. Isso faz Perfeito. toda a diferença. O apoio. Então, assim, se você passou pela situação traumática, seja qual for, mas em seguida, né, você passou por aquilo e você teve um apoio, um acolhimento, aquilo já te Você passa de ajuda forma mais leve, né? a não desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Perfeito. Agora, quando a pessoa passa por situações recorrentes, então, assim, é aquela pessoa que ela é abusada pelo padrasto. Sim. E aí, olha só, esse padrasto mora na casa dela. E ela aí nunca sabe ela a foi hora que vai abusada acontecer. por 5 anos direto. Isso acontece direto no consultório, infelizmente. O abuso sexual sem brincadeira, a margem, minha gente, é de 80% no mínimo. É De surreal. pessoas que sofreram abuso sexual na infância, tá? É uma coisa que a gente precisa falar sobre isso. Sim, infelizmente, é uma E coisa que é horrível, mas dentro tem que ser dita. da família. Os abusadores estão ali Até na porque família. eu falo que ninguém que está na rua vai abusar, porque não tem acesso. Né? Infelizmente, os abusadores estão ali próximos e muitas vezes são de pessoas de confiança. A maioria das vezes. Exatamente por isso que você deixa uma criança, né, junto dessa pessoa. Eu já peguei uma família que o avô abusou de 3 gerações. Olha isso, gente. E aí, como é da família, ninguém denuncia. Quem vai denunciar o vovozinho? Só que o vovozinho está acabando com a vida de 3 gerações. É surreal.
Entendeu? Então, assim, e o mais importante, além de estar atento, de olhar, é ensinar a criança, porque a criança é inocente, ela não sabe. E ela se sente muitas vezes culpada, né? E vem aquela coisa de ninguém vai acreditar em mim, se você falar para sua mãe, eu não vou te dar tal coisa, ou então a sua mãe não vai acreditar em você. Então a criança, ela não sabe, tem que explicar para ela Sim. que não pode tocar em algumas partes, que ela não tem que tocar na parte de ninguém. Isso aí. tem que ser ensinado para a criança, porque ela não sabe quantos adultos, Beth, que eu vou atender, e eles falam assim, nossa, agora que eu tô me tocando, aquilo era abuso, Aline. É aquela história que a gente falou agora no podcast anterior sobre relacionamento tóxico, do abuso, muitas vezes sexual, por parte do marido. Que a mulher acha que porque é marido tem que aceitar. E é sobre isso, a gente tem que falar muito sobre isso. E né? já ensinar as crianças para ela saber se defender. Outra coisa, os pais validarem quando a criança fala. Eu já tive paciente de falar, Aline, quando eu falei com a minha mãe brigou comigo. Não, a minha mãe brigou comigo ou a minha mãe falou que eu estava mentindo. Exatamente. Né? Entende? Infelizmente. Então, assim, duvida, se não acha que é aquilo mesmo que está acontecendo, passa a prestar atenção, o que você vai ver está debaixo dos seus olhos. E eu costumo dizer que mesmo que não seja uma verdade, essa criança está pedindo atenção. No mínimo, ela está pedindo ajuda. Tem alguma coisa acontecendo. No mínimo, ajuda. Ela está querendo chamar a atenção daquela mãe. Tem alguma né? coisa Alguma acontecendo. coisa tá acontecendo. E agora, sabe uma coisa interessante? Se essa mãe passou por uma situação traumática de abuso sexual, ela tem dificuldade de enxergar que o filho está sendo abusado. Porque senão ela vai enxergar que ela também viveu esse abuso. Não, e além disso, quando ela vê algum sinal, né, de que tem algo estranho acontecendo, ela é sugada para a história dela. Ela entra na criança dela ferida. Nossa. Você está entendendo? Super. E aí ela revive toda a dor dela e ela não consegue ter coragem. Ela não tem força para poder ajudar aquela criança. Olha que porque louco. ela está presa na dor dela. Olha só. E aí olha a importância de tratar o trauma, porque o trauma pode afetar as próximas gerações. É sobre isso. Entendeu? E aquela história que a gente fala, que a gente acabou de falar no podcast anterior, né? Sobre tudo começa lá no útero. Sim. Então, muitas vezes as mulheres também violentadas, abusadas, enfim, durante a gestação, carregando isso aí, ó. Olha quanta gente é doente, adoecida, na verdade, que poderia estar saudável. E olha que coisa interessante, né? Uma outra pesquisa mostrou o seguinte: o tempo em que a pessoa foi exposta àquela situação traumática, até ela receber um atendimento... é absurdamente grande. É de mais de 10 anos, em média são 11 anos. E aí imagina o quanto de prejuízo profissional, de relacionamentos, pessoal, o quanto de alteração metabólica vai acontecer, o quanto de alteração hormonal, o quanto de alteração, por exemplo, pensando em desejo de comer, né? Às vezes, aquela mulher que vai comer porque ela tem um vazio enorme, ela tem que se proteger muitas vezes também para criar uma capa protetora para ela poder amortecer esse problema. A obesidade é para eu me esconder, para ninguém me desejar mais. Eu fui abusada. Exatamente. Eu me escondo agora debaixo dessa gordura toda. Porque agora toda. Ninguém me quer. Porque eu não sou atraente, então agora eu tô protegida. Então você imagina, olha só, quantos remédios que essa pessoa tomou ao longo de 10 anos. Sim. E quer ver outra coisa importante? Olha só, ela sofreu aquela situação traumática, ninguém entende. Ela mesmo vai tentar encontrar um recurso para conviver com aquela dor que ela tem. Sim. E muitas vezes você acha que ela vai amortecer aquela dor como? Com a bebida. Abusos, com né? medicamentos, Sim. com os benzos da vida. Sim. Que aí não vive sem, Entende? né? Com algum tipo de droga para poder amortecer aquilo. Com a comida, como você mesma falou. Exatamente. Então ela vai buscar nisso até ela chegar na mão de um profissional. E que vai perguntar tudo e vai ver a base da árvore. E que não vai olhar só para o sintoma, porque senão ele vai ficar medicalizando o sintoma da pessoa. Vamos combinar que aqui no Cast do Bem a gente fala muito sobre a medicina, né? A visão funcional integrativa. E quando a gente fala da árvore da medicina funcional, a gente... acabou essa coisa de olhar só para a consequência. A gente tem que olhar para a raiz do problema. Tem que sempre é através... Eu só consigo ajustar aqui em cima se eu tiver visto de onde está vindo. Né? Quando a gente tem um problema com alguém, a gente fala, não, peraí que eu vou falar com a pessoa porque eu quero resolver lá na raiz do problema, porque aí fica tudo resolvido. Por que a gente não pode fazer isso com a saúde do ser humano? A gente tem que fazer dessa forma. E que ver, Beth, às vezes a pessoa fala, eu não sei como fazer isso, um profissional de saúde. Deixa eu te dizer uma coisa, você não sabe, né, como fazer isso. Deixa eu te dar uma dica, eu não vou dar nem nome de nenhum teste, nada para você fazer, tá? Você só pergunta para o seu paciente assim, ao longo da sua história de vida, você passou por situações difíceis? Passou ou não? Situações que se você voltar a pensar hoje, elas de alguma forma te incomodam? Eu falo que, vamos combinar?
Entende? Eu acho que todo mundo já passou. Só se for um Você bebê tá entendendo? recém-nascido que não consegue falar contigo, E né? aí você vira e pergunta, essas situações que você passou, quando você pensa nelas agora, numa escala de 0 a 10, o quanto elas te incomodam? É uma coisa interessante que você Entende? acabou de falar. Eu tive uma paciente aqui em consulta, ela trouxe um ecocardiograma, um eletrocardiograma, enfim. E aí no eletro, né, eu falei, mas por que você foi fazer? Ah, doutora, porque eu tive uma taquicardia num dia. Ela usa aqueles relógios para acompanhar a frequência cardíaca. E ela percebeu que teve um dia que ela chegou a 170 de batimento. E aí chamou a atenção, ela foi ao cardiologista para ver. Ele pesquisou tudo que você possa imaginar, fez mapa, fez holter, tudo normal. E aí eu falei, mas o que aconteceu nesse dia? Aí eu fui à delegacia porque eu tive que prestar um depoimento porque tinha, né, ela estava como se fosse, fugiu a palavra agora, testemunha, né? E aquilo levou a ela um estresse. É isso, né? Quantas vezes a pessoa tem, ela fala, se ela lembra um negócio, ela fala, ai, até coração disparou. Então, se ela tá falando desse jeito e falou pra você que, ai, dá mal-estar, aquilo ali Me incomoda. causa estresse. O passado está no presente? Sim. Então ele é traumático. O lugar do passado é no passado. Sim, presente é o presente. Quer ver o futuro outra é o coisa? futuro. Que é um sinal também? Tem aquele que a pessoa fala assim, pô, tem situações que você passou? Tem. Quer ver outro ponto? Lapsos. Eu não lembro de nada na minha infância. Entende? Isso é comum, porque quer proteger, você guarda na caixinha, né? Exatamente. Então você tem lapsos, aquilo ali está guardado. Por quê? Porque dói demais. Teu cérebro não é bobo. Sim. Ele vai deixar escondido naquela um curativo, né? a Você caixa põe de um curativo, Pandora. isso. É um curativo, Não, você não tem ninguém contato. mexe. O paciente fala isso, você já faz. Já sei. Tem muita coisa aqui que não é para mexer nesse momento e que dói. Entende? É Então, sobre isso. uma coisa, você vê, num papo simples, você pergunta para a pessoa. Coisa de 2, 3, 5 Entende? minutos, Assim, como é você que consegue. foi? Sua infância, não sei o quê. Aí a pessoa tá te contando, você fala assim, isso aí que você me contou ainda te incomoda? Quando você fala agora pra A mim? pessoa, é horrível. Pronto. Ponto, tu já dá um cheque ali, ó. Sim. Isso aqui, tal. Ah, tá, e como é que foi? Não lembro de nada. Você já, opa, bem que a Aline falou. Opa, psiu. E uma coisa que é interessante, quando a gente fala da parte física, né? A paciente que chega às vezes no consultório, poliqueixosa, eu tô com dor nisso, daquilo, aquilo outro e tal. Eu acho que é porque eu tô no pós-menopausa. E aí você vai perguntar, essa dor a senhora tem há quanto tempo? Aí ela para pra pensar. Ela parou, né, menopausou, sei lá, 2 anos. E ela para pra pensar, o que você pensa? Ela vai falar que tem 2 anos que ela tá com dor, né? 1 ano e pouco. Aí ela fala, foi depois que meu filho nasceu. Peraí, seu filho tá quantos anos? 20. Ela acha que foi pós-menopausa, pode até ter piorado, sim, a gente sabe que podem piorar algumas coisas, né, no período ali do climatério e tal, mas olha a importância. E aí você vai perguntar, às vezes ela fala, foi depois que meu pai morreu. Foi depois que invadiram a minha casa. Eu tenho uma paciente que ela tá numa fase de pré-concepção, tentando engravidar, né? Planejando, na verdade, engravidar. E ela não dorme. Eu fui perguntar ela por que ela não dorme. Porque ela mora num condomínio onde, né, invadiram a casa dela. E ela e o marido estavam dormindo. E ela não dorme porque ela fica olhando sempre o circuito de TV. Ela fica com o telefone, né? Vendo a imagem porque ela não consegue. Ela fica achando. Eu falei, pelo amor de Deus. Você, então, no mínimo, de repente, vai ter que sair dessa tua casa. Ou o que tá... Né? Não dá. Como é que essa mulher vai engravidar? Você entende isso? Olha que louco. Não tem como, não tem como. E como que os sintomas se confundem, né? E como que esses sintomas eles vão aparecer. E é importante o profissional de saúde saber que aquele sintoma que o paciente chegou aí no seu consultório, ele pode ter, na verdade, uma base que além de funcional, porque ela pode ser funcional, ela também tem uma raiz que é traumática. Então você vai ver que a exposição ao trauma, ela vai afetar vários sistemas do corpo. O sistema nervoso, você já vai ver que a pessoa vai ter problemas na memória, na cognição, fora os sintomas de estresse. Está sempre ligado no estado ela está sempre muito alerta. Ela está achando que ela vai ser impactada naquilo. Sim. No cardiovascular também vai ter. Também. Paciente que é internada por arritmia, investiga tudo e não tem nada. Doenças não tem nada. Cardiovasculares e metabólicas. Isso aí. Então você vai ver. Inclusive no sistema reprodutivo. A gente está sempre falando disso. E uma coisa que é interessante, né? A melatonina, que é o nosso hormônio aí, a molécula mais antioxidante, quer dizer, mais anti-inflamatória que a gente tem no corpo é a melatonina. Olha que interessante. O óvulo tem uma produção para ele somente, né, para o folículo ali, de melatonina para poder deixar aquela área desinflamada, né? Você imagina uma mulher que não dorme por estresse, porque ela tá achando que ela mora numa comunidade, começa a ouvir tiro e ela acha que vai acontecer alguma coisa, enfim. Você acha que isso não vai alterar a reserva ovariana dela?
Você acha que isso não aumenta o risco, por exemplo, dela engravidar e ter uma pré-eclâmpsia? Olha a importância. E as pessoas falam que não é nada não, vai passar. Vai afetar o sistema imune. Sim. Tanto que você vê, a pessoa passa por uma situação traumática. E começa a ficar doente. Infecção daqui, infecção dali, né? E também na glicose e no metabolismo hepático. Você vai ver que a situação traumática, a exposição ao trauma, vai afetar isso também, na regulação da glicose, a homeostase dos lipídios e a própria obesidade. Porque altera cortisol, alterando a resistência insulínica. E aí, o que o corpo pensa? Se você está ali no momento de estresse, imagina que a gente foi programado, né, lá na época da caverna, né? Então, qual era o medo que a gente tinha na caverna, provavelmente? Ai, meu Deus, tem um leão ali, vai me atacar, uma onça, né? Só que não tem onça nenhuma para te atacar, né? Hoje não temos outros tipos de onça, né? Temos outros tipos de onça. Mas você imagina que ali era pontual, você ia para a caverna, você estava ali, teoricamente, mais seguro. Quando você libera o hormônio do estresse, você vai ter alterações no metabolismo da glicose, com o aumento da resistência insulínica, exatamente para poder o quê? Guardar energia, porque teoricamente você vai ter que sair correndo, só que você nunca corre, exatamente, né? E aí você vai acabando o quê? Aumentando aí com a tua reserva de gordura, pensando que é pro teu bem, não é, né? Sim. E quer ver uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, né? O Covid, Beth. Não, isso aí para mim é o Covid, ele dos foi maiores... Exatamente, as pessoas não estão se atentando exemplos. a isso. Sim. O Covid, ele foi comparado, né, a um trauma de guerra. Isso aí. É um trauma de guerra. Então, assim, nós passamos pelo Covid, vivemos essa experiência de um trauma como um trauma de guerra. Sim. E o que acontece? Muitas pessoas desenvolveram TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, só que ele não está sendo diagnosticado. Porque ninguém pergunta nem se teve Covid. Entende? Né? Então, assim, perderam pessoas queridas, Sim. várias situações aconteceram. E o medo das pessoas morrerem, né? O isolamento social foi traumático. Aquilo foi horrível. Perder alguém na família e não poder ir lá visitar porque estava entubado. Lembra aquele período crítico que você falava, meu Deus, no máximo era uma videochamada, né? E você ficava um ente querido e você não poderia nem se despedir. E as pessoas que perderam e não puderam fazer nenhum ritual. Exatamente, não puderam se despedir, não puderam. Né? E a gente sabe que nós, como seres humanos, precisamos de rituais, né? Inclusive quando a gente morre ali. Entendeu? Enfim. E muitas pessoas não estão atentas. Então, assim, foi um trauma crônico, porque demorou um tempo, aquilo ali, ó, foi uma situação traumática e crônica. Só que aí veio o alívio e todo mundo, ai, que bom, a alegria. Mas... não se resolveu o problema. Não atentaram que não estão bem. E estão chegando no meu consultório e no seu com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático e não estão sendo tratadas com o devido tratamento. E outra, né? Você com certeza já viu, e eu vejo isso toda hora, aquela paciente, quando você pergunta, né? É uma das coisas que eu coloco na minha anamnese, é se você teve Covid, o que aconteceu, qual foi o quadro, né? Ah, foi leve, mas e depois disso? E aí você vai ver os exames laboratoriais dessa pessoa. E aí eu tenho isso na anamnese, vamos supor, setembro de 2022. Você observa os marcadores inflamatórios. E se a paciente fala que não teve, e a gente olha para os exames, né, na parte evolutiva, e eu vejo alguma coisa ali que aconteceu, eu falo assim, o que aconteceu? E é engraçado, é interessante. Quando eu começo a chamar a atenção, ela fala assim, vou querer saber o que aconteceu em setembro de 22. E aí depois ela fala, Beth, já descobri. Foi o período que eu mudei de emprego, eu saí da cidade que eu morava e vim pra cá. Olha só como é que metabolicamente o corpo fala. Sim. Né? E as pessoas devem estar se perguntando, né? Mas quais são os sintomas, né, do transtorno de estresse pós-traumático? Né? Quais são os sintomas do TEPT? Então vamos lá, ó. Pensamentos intrusivos, pesadelos, flashbacks. Mas isso, assim, não no momento em que você passou pela situação traumática. Por quê? Porque realmente você vai ter todos esses sintomas ali na hora que você passou. Então, se eles perduram por 3 meses ou mais, é sinal de que você provavelmente está com um transtorno de estresse pós-traumático e você precisa de tratamento. E o primeiro tratamento vai ser o psicológico. Sim. E se precisar, você vai para o farmacológico. E que está tudo bem. E que hoje em dia o padrão ouro para o tratamento de TEPT, inclusive recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é a psicoterapia EMDR.
Explica para elas o que é Entende? MDR, que Que eu é sei, mas explica. dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares, uma abordagem psicoterápica baseada nas descobertas da neurociência, aonde você, através de movimentos bilaterais, vai reprocessar toda essa situação traumática, gerando neuroplasticidade no seu cérebro. Entende? Quem não sabe o que é neuroplasticidade e quem quer ouvir alguma coisa também a mais, o podcast anterior a gente falou sobre neuroplasticidade, a capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, Sim. né? De se reprogramar. Agora explica para o pessoal, porque podem estar achando, peraí, movimentos dos olhos, bilateral, leva choque, acontece alguma coisa? Explica aí, que eu sei o que é. Não tem nada disso, ele é baseado Explica. no sono REM. Tá? A base teórica dele é do sono REM, que é justamente quando você está sonhando e o seu cérebro está fazendo toda essa reorganização, vamos colocar assim, Sim, né? Do que perfeito. aconteceu. E aí você, através dos movimentos bilaterais, que pode ser através do olho, ó, direita, esquerda, pode ser através do movimento tátil, ó, opa, o bom e velho abraço de borboleta, ou através de aparelhos que nós temos, né? Ou auditivo, onde você tem sons bilaterais. E você, através dessa estimulação bilateral, com um acesso e um protocolo estruturado, Sim. você vai acessar aquela situação traumática e você vai tratar ela realmente. Não é simplesmente você fugir daquela situação, entende? Sim. Ou criar novas estratégias Sim. para lidar com aquilo. Não. Você Agora- vai reprocessar. Vai haver mudança, neuroplasticidade, mudança neuroquímica no seu cérebro. E comenta ali, né, que eu sei disso, mas é importante você falar com propriedade. Dá para fazer, né, usar essa técnica também em atendimento à distância, não dá? Sim, online. Eu tenho vários pacientes Perfeito. de outros lugares do Brasil e do Exatamente. mundo. Eu já passei por terapia EMDR com a Aline e é incrível, gente. Faz toda a diferença. Sim. É impressionante. E as pessoas estão descobrindo, né? Você vê Sim. agora o testemunho, né, da Myra Sirius falando que faz Sim. MDR, da Sandra Bullock falando que faz MDR, a filha do Michael Jackson. Só pessoas que passaram por situações traumáticas Imagina, básicas. loucura, né? Loucura. Mas, gente, deixa eu contar para vocês quais são os sintomas para você ficar atento, tá? Então, já falei dos pensamentos intrusivos, né? A esquiva de lembrança do trauma, você Sim. corre, você não quer lembrar, não quer falar sobre. Pensamentos negativos, irritabilidade, mau humor. Hipervigilância, que é o que a Beth estava falando, distúrbios do sono, reações exageradas a estímulo, é aquela pessoa que qualquer coisa dá aquele pulo, sabe? Você fala assim, ai, o que houve? Ela tá Aí a sempre pessoa, não, assustada. Não é nada, não. Ai, que susto, né? Filho de pai assustado, como Tipo dizia minha isso, mãe. né? Aí você fala o quê? O quê? Comigo? Onde? O quê? Né? Assim, tipo isso. Exatamente, Loucura. ansiedade e humor deprimido. Então, Sim. assim, volta, você se identificou num desses sintomas? Volta, assim, atrás na sua história, 3 meses. E lembra como é 3 meses ou mais? Às vezes é uma situação que você vem arrastando, ó. 10, 15, 20 anos atrás. Lembra que eu falei lá que as pesquisas mostraram que às vezes a Mais de 10 distância anos. são mais de 10 anos, então isso aí você já pode estar carregando, ó, há mais de 10 anos, está tomando remedinho para ansiedade, mas não tratou a E causa outra, pelo dela. amor de Deus, não existe essa história de eu sou ansiosa. Você pode estar ansiosa. Tem alguma coisa acontecendo. Com certeza. Isso é E importantíssimo. do TEPT complexo, acho que vale também a gente Vale, falar para elas, vale. né? Lembra que eu falei o TEPT complexo? É aquele trauma que veio recorrente ali, ó, onde você sentia aquela ameaça, aquele risco de vida por vários anos, ou a negligência, as pessoas esquecem da negligência. Sim. E quais vão ser os sintomas, né? A alta reatividade, dificuldade de regulação emocional, mudança na consciência, que é justamente esses lapsos na memória Sim, daquele que período você da quer vida da esquecer, né? pessoa, entende? Ou dissocia, dificuldades na área dos relacionamentos, Sim. a percepção distorcida do abusador, onde ela olha para o abusador, e a gente falou muito disso no outro podcast, e ela acha que ele ainda é grande, que ele é maior do que ele é mais poderoso, e ela não sai da sair. Exatamente. E ela consegue, mas naquele momento ela acha que Sacou? não. Perda de sistemas significativos, que é a perda do sentido de vida, Beth. Entende? É aquela pessoa que, é sobre isso, né? Tipo assim, deixa a vida me levar. Eu vou morrer mesmo, não tem mais nada. Não tem Exatamente. motivação, né? E muitas pessoas com transtorno borderline, quando você Sim. vai ver, lá embaixo elas têm um diagnóstico também de TEPT complexo. E ó, tem um sintoma aqui que me chama muita atenção, que é muito comum até, que as pessoas ignoram, o bruxismo, né? Não é normal.
alguém ter bruxismo e às vezes chegar ao ponto de alguém que está num outro quarto ouvir. Eu tenho uma paciente que tem um relato de bruxismo desde os 9 anos de idade, porque o pai era alcoólatra. Sim, dor de cabeça, Entende? enxaqueca. É isso. Enxaqueca, a pessoa às vezes não vai saber problemas gastrointestinais, a baixa da libido, a dificuldade de apreciar o sexo, porque muitas sofreram foi abuso Sim, sexual. então ela não quer chegar perto, porque ela vai reviver, né? O sistema imunológico que é enfraquecido, os distúrbios de sono, pensamentos suicidas. Porque ela não quer mais viver aquela vida que ela tá e ela acha que não consegue sair de outra forma. E né? as pesquisas mostram, né? São comportamentos que desembocam no vício e na depressão. Então, assim, a gente precisa, assim, não é à toa que está ali na base da árvore da medicina integrativa funcional. A gente precisa, sim, tratar das situações traumáticas e não dos sintomas. E tratar situação traumática, busque o que tem de padrão ouro nisso, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a psicoterapia EMDR. Busque ajuda, porque você pode viver uma vida com qualidade de vida. Você merece.